A qualquer hora, estamos consigo. 91.6 Alto FM. Especial Falar daqui. Eleições autárquicas 2013. Não perca os debates com os candidatos às próximas eleições autárquicas. Para ouvir aqui. Alto FM. Vieira do Minho. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. Boa tarde, concluímos hoje a série de conversas individuais com os candidatos cabeças de lista para a Câmara Municipal. Recordamos mais uma vez uma iniciativa da Rádio Alto Ave, que passou já pelo debate dos cabeças de lista para a Assembleia Municipal e que vai terminar no ato eleitoral de 29 de setembro, quando os eleitores do Conselho escolherem os órgãos municipais, Assembleia e Câmara, e também Assembleias de Freguesia nas eleições autárquicas deste ano de 2013. Abrimos esta série de programas especiais, recordando também, com os 4 candidatos cabeças de lista para a Câmara Municipal, com o candidato do PS, Jorge Dantas, e prosseguimos com o candidato do Bloco de Esquerda, João Oliveira, e no candidato da CDU, Luís Pereira. Hoje é a vez do candidato da coligação por Vieira, PSD, CDS-PP, António Cardoso Barbosa. Como se sabe, concorrem 4 listas, BE, CDU, Coligação por Vieira, PSD, CDS-PP e PS, e a ordem de apresentação foi definida por sorteio com representantes das candidaturas. E seguindo essa ordem, hoje temos a última conversa individual, antes do debate agendado para o próximo domingo, dia 22. Assim temos em estudo António Cardoso Barbosa, é o candidato da Coligação por Vieira, PSD, CDS-PP, para a Câmara Municipal. Boa tarde, obrigado por ter vindo. Muito boa tarde, Zé Luís, boa tarde, ouvintes da Rádio Alto Ave, e muito bom domingo para todos. Angélio, não é propriamente um militante de longa data? Não, isso é o menos importante. Eu sou um vieirense convicto e uma pessoa que os vieirenses muito bem conhecem, até porque sou natural da freguesia de Anjos, casei para Roças com a minha esposa, e atualmente resido em Vieira de Minho e com muito gosto. Mas, de qualquer modo, em pouco tempo ascendeu ao Olimpo, digamos. Hoje é membro da Comissão Distrital de Braga do PSD. Fizeram-me o convite há cerca de 2 anos e acabei por aceitar quando me mostraram o projeto que queriam para o distrito, e onde incluíam certamente Vieira de Minho, e por uma questão da defesa de Vieira de Minho, dos interesses de Vieira de Minho, entendi aceitar esse convite que me foi formulado e que atualmente desempenho da melhor forma que sei e posso. E de que forma vê o Conselho de Vieira de Minho? É reconhecido como um concelho deprimido ou de baixa densidade? Como é um concelho o Conselho de Vieira de Minho tem grande expressão no distrito de Braga. Primeiro porque em termos de território é o segundo maior concelho do distrito, em termos de população não é, mas é um concelho que reconhecidamente por todos os meus parceiros, que mesmo em reuniões que tenho no distrito, como um concelho muito bonito, um concelho com muitas aptidões para o turismo e que merece mais e melhor, e que infelizmente não está devidamente aproveitado, nomeadamente ao nível do turismo. Mas de qualquer modo é um concelho que, como muitos concelhos do interior, tem perdido população, tem perdido serviços. É um concelho carenciado, digamos. Infelizmente, e também fruto de algumas políticas locais, outras nacionais, tem perdido população, tem sido cada vez mais envelhecido, e de facto é por isso que também eu hoje sou candidato por Vieira e pelos vieirenses, e para tentar reverter essa situação. A coligação que o sustenta é também a coligação que governa o país? A coligação que me sustenta é o povo de Vieira de Minho e a população e os vieirenses. Mas porque eu tenho, uma união de partidos. Eu vou apoiado por 2 partidos na coligação, pelo PSD e o CDS-PP,
O PPM também se queria associar à coligação e só não foi possível porque já veio tardiamente, mas por nós tudo bem. Quantos mais partidos se associarem ao nosso projeto, às nossas ideias para o Conselho de Vieira de Minho, certamente que seria muito, muito bom, e posso dizê-lo e com muito gosto que tenho simpatizantes e mesmo alguns militantes de outros partidos que me apoiam. Para mim é uma honra porque se revêem na minha pessoa, na nossa equipa e essencialmente na defesa dos interesses da população de Vieira de Minho e também do Conselho de Vieira de Minho. Quer, portanto, uma candidatura centrada em si e não nos partidos que o apoiam? Certamente, sem dúvida, e a prova disso são nas ações de campanha que temos tido ao longo desta pré-campanha e na mobilização que se faça. Quero, acima de tudo, que as pessoas sintam que a minha candidatura é uma candidatura, uma plataforma abrangente a independentes, pessoas de outros partidos, a todas as pessoas que queiram, como nós, trabalhar em prol do desenvolvimento de Vieira de Minho e também da população de Vieira de Minho. E o Conselho é caracterizado, como já dissemos inicialmente, como um Conselho de Interior, um Conselho com problemas de acessibilidade, embora aos grandes centros, embora melhoradas nos últimos anos, com uma agricultura praticamente de subsistência. É um concelho do interior, não tanto quanto isso, já foi mais em termos de acessibilidades, felizmente, mas é um concelho que tem muito potencial, deve ser devidamente aproveitado e é isso que nós tentaremos fazer, caso sejamos à vontade dos vieirenses nas próximas eleições autárquicas do próximo dia 29. De facto, um concelho com tanto potencial ao nível de agricultura, floresta e turismo devem ser esses três eixos que devem ser aprofundados, desenvolvidos, explorados para e tão só criar um único objetivo. Aliás, que consequentemente trará outras, que é a criação de emprego e mais emprego, que isso é que dá futuro aos jovens e às pessoas residentes no concelho que conseguem atrair novamente os vieirenses aqui para a nossa terra e conseguem, de certa forma, impedir que os jovens também saiam da nossa terra. Isso é que é importante para o Concelho de Vieira de Minho. De qualquer modo, o Concelho perdeu população, é uma realidade. O Concelho tem muito pouca indústria, apesar de um esforço feito na criação de um centro industrial ou de um parque industrial, como lhe queiram chamar. A agricultura pode fixar pessoas no Conselho? Zé Luís, nós no nosso programa eleitoral, e espero bem que brevemente entremos em pormenores no nosso programa e nas nossas propostas para o Conselho de Vieira de Minho, essas propostas já são conhecidas, podem não ser por os elementos, pelos nossos adversários, porque dizem que não temos propostas, mas felizmente temos propostas, boas propostas e muitas propostas para Vieira de Minho e para os vieirenses. E sem dúvida que a agricultura é uma das nossas apostas, como também o será a floresta e também o turismo, que aliás, em meu entender, as três não se podem dissociar, até porque se complementam umas às outras e desta forma poderemos animar e desenvolver também a economia local e criar riqueza no Concelho e à população de Vieira de Minho, criando as oportunidades que infelizmente neste momento não tem. Portanto, realisticamente vê o Concelho pouco atrativo para a fixação de indústrias, além daquelas pequenas indústrias que temos? Eu entendo que a fixação de indústrias no nosso Concelho devem ser sempre associadas a agroindústrias, agroturismo ou agroflorestais e, portanto, nesse sentido acho que temos potencial e será uma das nossas apostas, sem dúvida. As indústrias tradicionais na área dos têxteis ou indústrias na área metalomecânica ou outras do género é um bocadinho mais difícil, não quer dizer que seja impossível atrair investidores aqui para Vieira de Minho, mas e já que falamos de investidores e tenho no meu próprio programa eleitoral a criação de 400 postos de trabalho aqui em Vieira de Minho, há contactos feitos e posso lhe dizer desses contactos feitos, um deles é na área precisamente da criação de uma indústria agropecuária, outro é da telecomunicações e será para fixar no Parque Industrial das Sardeirinhas e uma outra também na área do turismo, aliás duas na área do turismo, porque recentemente, esta semana, recebi mais um convite de uma pessoa que está interessada em investir em Vieira de Minho com a criação de um hotel aqui na zona, muito próxima da zona do Hermal.
E relativamente ao município, não, está neste momento o PSD, a coligação que o sustenta, está na oposição. De que forma é que tem conseguido fazer ou não fazer passar propostas? Bom, nós estamos na oposição, temos sido uma oposição responsável, todas as posições que nós temos tido são conhecidas, porque fazemos declarações de voto, são assumidas. Quando concordamos, concordamos. Quando discordamos, mostramos os motivos por que discordamos. E a população de Vieira do Minho conhece os motivos da nossa discórdia, até porque, e agradecemos ao Jornal de Vieira que todas, e também a Rádio Altoave, fazem publicação das nossas declarações de voto. Portanto, tem sido uma oposição responsável, uma oposição crítica, mas pela positiva. Infelizmente, algumas propostas que fizemos ao longo deste mandato de 4 anos não foram aceitas. E dou, por exemplo, o exemplo do apoio à igreja de Aniçó, que quando sofreu aquele incêndio, nós propusemos logo e de imediato que a Câmara assumisse a despesa da recuperação da igreja, e que infelizmente na altura o Executivo em funções do Partido Socialista recusou, e agora há cerca de 15 dias das eleições, 3 semanas, voltou a apresentar precisamente a proposta que nós tínhamos formulado de uma forma ligeiramente diferente, para dar o apoio à recuperação dessa igreja, que certamente já estaria concluída neste momento, se a nossa proposta que a fizemos de uma forma consciente e responsável tivesse sido aceita na devida altura. Mas o município estaria em condições de suportar os 100% do valor das obras de recuperação? Certamente que sim, até porque agora recentemente foi aprovada, e com o nosso voto favorável, como é óbvio, porque nós somos responsáveis, e apesar da proposta não ter sido a nossa e ter sido ligeiramente diferente da nossa proposta inicial há cerca de 2 anos, não posso precisar a data neste momento, o que é certo é que se na altura o município tinha até, em meu ver, melhores condições de aprovar essa proposta do que presentemente, tão próximo das eleições e no final do mandato, que isto, como todos devem perceber, uma proposta destas, a cerca de 1 mês ou menos de 1 mês das eleições, compreende-se com que motivos é que ela foi formulada e de que forma que foi apresentada, tão só como isso. Para isso terá depois os seus adversários políticos no debate de Joete para, naturalmente, dirimir as vossas opiniões. O Conselho tem perdido serviços na saúde? O Conselho perdeu serviços na saúde, fruto das más políticas nacionais e também locais, com certeza, e o caso mais gritante e mais marcante foi o encerramento do SAP, as designadas urgências aqui em Vieira do Minho. Nós, no nosso executivo, em que eu fazia parte, juntamente com o Padre Albino Carneiro, também o governo de então José Sócrates fez essa tentativa de encerramento, opusemos-nos ferozmente e tivemos a contribuição da população e não deixamos que tal acontecesse. Com mais compreensão do governo. Certamente, mas o governo era o mesmo e passado pouco tempo, já com o executivo agora do presidente atual, Jorge Dantas, acabaram mesmo por encerrar as urgências que tão necessárias eram para o Conselho de Vieira do Minho. Isso significa que o Conselho de Vieira do Minho é dos conselhos com pouca força e de se afirmar no contexto da região? E não, isso significa, a meu ver, é que há pessoas que estão na política para defender mais os interesses partidários nacionais do que propriamente das populações locais, que foi nomeadamente o Presidente da Câmara, Dr. Jorge Dantas, que poderia ter feito uma pressão muito maior, tanto mais que o Governo era da sua cor política, de então, o Governo de José Sócrates, como todos nós sabemos, e porque deveria ter um empenho muito maior na defesa dos interesses da população de Vieira do Minho. Mas, vejamos, foi ao ponto de tentar uma ação judicial. Bom, Zé Luís, eu não vou entrar nesses pormenores porque todos nós sabemos que essas ações judiciais de pouco valem nada, o que mais vale, sim, isso sim, é a pressão política, e sendo o Dr. Jorge Dantas, tanto quanto sei, um membro da Comissão Política Nacional do Partido Socialista, devia ter um peso muito maior junto do governo de então de José Sócrates, e devia ter evitado o encerramento das urgências aqui em Vieira do Minho. O mesmo podia ter feito o PSD? Não, o mesmo fizemos nós, mesmo estando na oposição na altura ao governo, não deixamos que as urgências encerrassem em Vieira do Minho no tempo do nosso executivo. Mas eu volto a insistir, não terá sido na ocasião mais compreensão do governo? Não terá, peço desculpa, não entendi a pergunta. Maior compreensão do governo?
Não, o que se entende é que provavelmente terá, depreendo eu, havido alguma conivência com a Câmara de agora e com o Governo, sendo a mesma cor política, enquanto que nós defendemos acerrimamente a manutenção do SAP, das urgências na altura, e certamente o Governo não quis o incómodo de ter uma autarquia e os protestos de uma população que certamente tinha toda a razão do seu lado e a razão lhe assistia, e certamente teria um certo peso e impacto a nível também, porque não das eleições que se aproximavam, e certamente recuou. O Dr. Jorge Dantas não terá feito essa pressão, imagino eu, porque o que é certo, e infelizmente as urgências em Vieira do Minho encerraram. A resposta, evidentemente, tê-la-á se houver resposta na ocasião em que fizer o debate. Quanto a um tema que é recente, que é o encerramento da empresa municipal. Olha, Zé Luís, infelizmente não foi só o encerramento da empresa municipal, foi das duas empresas municipais. Foi a Vieira Cultura e Turismo primeiro, por opção própria da Presidente da Câmara, Dr. Jorge Dantas, e seguidamente por uma opção também não própria, mas por obrigação e fruto da má gestão destes últimos 4 anos, o encerramento da EPMAR. E como tal, ao encerramento dessas duas empresas municipais, ao encerramento do Serviço de Urgências do SAP em Vieira do Minho, ao acabar com o rally regional e nacional aqui em Vieira do Minho, ao acabar com o futebol de praia e outras atividades de interesse para o Conselho, certamente que começamos a ficar preocupados com tantos encerramentos aqui em Vieira do Minho. Portanto, a Câmara deve potenciar a criação de mais equipamentos públicos, deve tentar e opor-se ao encerramento daqueles que existem e deve defender acerrimamente os interesses das populações de Vieira do Minho, o que, a nosso ver e a nossa opinião, não tem acontecido. Outro tema quente, uma vez que a EPMAR, e isto é uma opinião que lhe peço também como técnico experimentado, é difícil manter uma empresa como a EPMAR que presta serviços públicos com saldos positivos. Não é difícil, Zé Luís, e a empresa EPMAR, contrariamente àquilo que foi dito pelo Presidente da Câmara, Dr. Jorge Dantas, houve anos em que teve resultados positivos, portanto não é difícil, e a lei também não diz que tem que ter resultados positivos, a lei o que diz é que deve manter pelo menos 50% das receitas. E isso acontecia, portanto, só não aconteceu nestes últimos anos, portanto, encerrou por culpa própria da má gestão, quer quem estava do Conselho de Administração da EPMAR, quer quem os nomeou, que foi a Câmara e o Executivo do Partido Socialista. Vamos então, numa segunda parte, digamos, ver as propostas que tem para o Conselho. Já disse aqui e em campanha que tem 3 pilares, como agora se diz: a agricultura, a floresta e o turismo. Sem dúvida, a agricultura, a floresta e o turismo temos que os desenvolver, mas com um único objetivo, que é recuperar, criar e emprego aqui no Concelho de Vieira do Minho, que essa será a nossa prioridade: emprego e mais emprego. Mas antes, e se me permite, antes que propriamente entre propriamente em algumas ideias do nosso programa eleitoral, não posso deixar de o dizer, até porque é verdade, é tão apregoado que o programa eleitoral do meu adversário foi cumprido e orgulham-se disso, e infelizmente, digo eu, não foi cumprido, porque de um programa tão curto, tão pouco promissor, e que se resumia a uma página, e de 10 medidas propostas pelo Dr. Jorge Dantas, e que nem metade foram cumpridas, portanto, chega-se à conclusão que, de facto, foram 4 anos desastrosos para o Conselho e em termos de gestão para Vieira do Minho e para os vieirenses. Prometeu, por exemplo, medicamentos gratuitos aos idosos nos 4 anos, não cumpriu. Prometeu edificar habitação social nas freguesias, não cumpriu. Prometeu dar um tratamento igual às freguesias em termos de concessão de verbas, não cumpriu. Prometeu dar apoio de 2.500 euros de base de apoio à modernização e desenvolvimento do comércio da vila, não cumpriu.
prometeu fazer um plano de desenvolvimento turístico, não cumpriu, e também, e aí mais grave ainda, prometeu e não cumpriu, inclusive enviou uma carta aos caçadores, dinamizar a caça, apoiar os caçadores, e essa também não cumpriu. Portanto, mas a questão da caça que nós tivemos a oportunidade de discutir aqui é um tema difícil de discutir com os próprios caçadores pelo seu sentido individualista. Zé Luís, as opções não são fáceis, é preciso encará-las e resolvê-las, e com as pessoas intervenientes, e é que nem sequer houve vontade deste Executivo para as encarar e para as resolver. Portanto, isso podem os caçadores terem a certeza, e já agora os pescadores, porque a caça, só se fala na caça, nunca se fala na pesca. E posso dizê-lo que temos ideias, estão no nosso programa eleitoral, relativamente à caça e à pesca. E tudo faremos, junto com as associações que já existem e outras que eventualmente possam ser criadas, para desenvolver e animar estes dois desportos, que no fundo é a caça e a pesca. Mas de algumas das que aponta como falhas do programa eleitoral, não haverá que ter em conta, por uma questão de justiça na avaliação, de que também o Conselho nos últimos anos perdeu de transferências do Estado 1 milhão de euros, 200 mil contos. Está-me a falar de 1 milhão de euros em 4 anos. E eu estou-lhe a falar que a Câmara tem cerca de 11 milhões todos os anos de receitas. E, portanto, isso é insignificante, não pode ser motivo de tanta falta de aplicação dos fundos que a Câmara recebe e do desenvolvimento do Conselho. As políticas é que, a meu ver, não foram as corretas, porque era preciso tomar políticas para a criação de emprego, e a esse nível eu posso dizê-lo que no Executivo anterior, do qual eu fiz parte e que me orgulho, nós, com a nossa intervenção, com a nossa postura, com a nossa motivação e com os nossos esforços, conseguimos criar, neste momento, cerca de 150 postos de trabalho. Eu vou-lhe dar o exemplo. Para a venda do Lidl, do Pingo Doce e o Aquafols, 3 empreendimentos aqui, 3 investimentos aqui no nosso Conselho, que agora cerca de 150 famílias que têm os seus postos de trabalho aqui no nosso Conselho. Mas são projetos de consequência, isto é, com são certeza. Projetos que passam de mandato para mandato e que se concretizaram. Não, esses projetos foram todos no nosso mandato, nos nossos 4 anos. Foram projetos todos no nosso mandato. E estes 400 postos de trabalho que eu falo, manifesta já antes disso. Estes 400 postos de trabalho com quais me comprometo para os vieirenses, não é na Câmara, é investimentos privados. A Câmara vai ser uma dinamizadora e vai apoiar e desenvolver os projetos, e estará sempre presente na defesa dos interesses desses investidores e no interesse da população de Vieira de Minho. Com que medidas, isto é, promovendo terrenos a preços a baixo custo? Por exemplo, sabe que o Parque Industrial, as infraestruturas foram realizadas também no mandato anterior, no nosso mandato. Investimos lá cerca de 500 mil euros na realização das infraestruturas. Infelizmente, neste Executivo, não foram devidamente aproveitadas. E, portanto, se eu conseguir trazer para aquele Parque Industrial essa empresa para criar uma empresa das telecomunicações, para criar um call center ali no Parque Industrial, que vai criar cerca de 200 postos de trabalho, será muito bom para o Conselho, não tenho dúvidas, e a população vai agradecer, porque certamente vai perceber que há pessoas interessadas em trazer empregos aqui para o Conselho. Mas também percebemos, se eu conseguir criar... O Parque Industrial das Sardinhas, como se chama, situado em Pepim, já é anterior ao mandato da coligação. O projeto. Estamos a falar da execução. Da sua execução. A execução das infraestruturas foi no nosso mandato, e depois a potencialização, digamos, dos possíveis investidores e das possíveis indústrias para esse parque, deveria ser a Câmara ter um papel mais forte, e não o teve. Agora, também lhe posso dizer que para esse parque, mesmo parque industrial, estamos a pensar criar ali um ninho de empresas, com salas de formação, criar o autoemprego, em que os jovens podem ter ali um espaço a custo zero, com todas as infraestruturas, com todas, digamos, infraestruturas elétricas, telecomunicações, abastecimento de água, e o espaço gratuito em que os próprios jovens poderão criar o seu próprio autoemprego. Claro está, vamos lhe dar a oportunidade de
1 ano ou 2 anos no máximo, para que criem o seu autoemprego a custo zero. A partir daí, se o conseguirem, terão que começar a pagar uma taxa, que será aplicada em regulamento próprio, e depois, se o não conseguirem, terão que dar esse espaço a outros, dar a oportunidade a outros. Mas, portanto, essa é outra das nossas promessas eleitorais para o próximo mandato. É realista, enfim, prometer, dar grande esperança, prometer é fácil, dar grande esperança à criação do próprio emprego num concelho empobrecido. Zé Luís, um dos nossos lemas, aliás, logo no início no preâmbulo do nosso programa eleitoral, diz precisamente recuperar a esperança, desenvolver Vieira, ouvir todos, não excluir ninguém. Mas isso é um slogan bonito, mas é um slogan com certeza, é um slogan para cumprir. Nós somos pessoas de cumprir. As pessoas que me conhecem, que nos conhecem, que conhecem a minha equipe, sabem que somos pessoas de trabalho, pessoas de cumprir. E por isso nós, quando propomos fazer o que quer que seja, estamos convictos que vamos cumprir. E se a oportunidade for dada, estou em crer que vai ser dada pelos vieirenses, nós certamente que vamos cumprir. Portanto, a esse nível, diria eu que precisamos de fixar as pequenas e médias empresas no concelho, nomeadamente as de construção civil. Nós sabemos também que as empresas de construção civil momento não têm grandes expectativas. Pois não têm, porque a Câmara, o atual Executivo, infelizmente, as poucas obras que fez, não aproveitou os recursos naturais aqui e as empresas concelhias, e como tal, as poucas empresas que existiam e em dificuldades económicas tiveram que encerrar. Os investidores e os trabalhadores dessas empresas tiveram que emigrar, infelizmente, e a mim muito me custa ver, e como estou a ver agora ao andar pelas freguesias, que quase metade das casas se encontra vazias, porque as pessoas se tiveram que ausentar. Custa-me mesmo ver, e é isso com todas as minhas forças que eu lutarei para que essa situação se inverta. Portanto, os vieirenses podem crer, tudo faremos para que as pessoas regressem ao nosso concelho, tenham as oportunidades aqui no nosso concelho, e as pessoas que ainda aqui estão terão as suas oportunidades nos próximos tempos. Estou convicto disso, tenho a certeza disso, e vamos trabalhar nesse sentido. De qualquer modo, não pode assegurar, digamos, não pode garantir ou prometer o pleno emprego em Vieira do Minho. Posso prometer porque tenho... O pleno emprego em Vieira do Minho. O pleno emprego em Vieira do Minho não existe. O pleno é utópico e nós sabemos que seria o ideal, e o ideal nunca existe. Nós temos objetivos. O nosso objetivo é criar 400 postos de trabalho em 4 anos num mandato para que nos propomos realizar. Esse é o nosso objetivo. Estou em crer que o iremos conseguir. No passado já conseguimos cerca de 150. O golfe, o empreendimento do golfe que nós tínhamos em projeto, iria criar mais 200 postos de trabalho, e nós teríamos criado, se esse investimento tem sido aprovado a seu tempo, e não o foi, não por culpa nossa, mas por culpa do governo que alterou a legislação dos 50 para os 100 metros de distância das albufeiras, e nomeadamente a albufeira do Hermal, e como tal foi-nos impossível criar esses 200 postos de trabalho. Esse projeto, infelizmente, foi abandonado por este Executivo. Mas os investidores também não viram, aparentemente não viram futuro, uma vez que se passou depois a um processo de crise que, começando lá fora, atingiu um país como o nosso. Não, os investidores certamente não viram, foi empenho e vontade como nós tínhamos para o realizar e para aproveitar todo o trabalho que tinha sido feito, e para a partir daí reiniciar, envolver a Câmara e os particulares e voltar a dar nova dinâmica ao projeto. Tudo farei mesmo para recuperar também esse projeto do golfe aqui para Vieira do Minho. Outro dos seus temas é a agricultura. Já demos um ligeiro avanço nesse tema, que disse eu que não cria grandes expectativas de poder fixar muita gente. Embora eu tenho uma opinião ligeiramente contrária. Assistemos a este movimento de jovens já empregados que apostam em novos caminhos para a agricultura. Certamente. E as nossas opiniões ao nível da agricultura passam, e desde logo, e digo aqui em primeira mão, nós
para dar um apoio aos agricultores do nosso concelho, principalmente os criadores de gado, quer bovino, quer caprino ou outro, vamos-lhes pagar as taxas sanitárias. Nós vamos pagar as taxas sanitárias aos agricultores do nosso concelho. Portanto, essa é uma das medidas que também irá no nosso programa e será um incentivo para que os nossos agricultores também tenham mais apoios por parte da autarquia, que neste momento não têm. Outra das questões... Isso tem um cálculo em valor? Eu posso lhe dizer que isto ronda os 8 euros por pessoa e por animal. Portanto, em função de cada agricultor ter mais ou menos animais, em função disso será dado a sua comparticipação. Portanto, há agricultores que têm mais de 40 cabeças e isso começa a pesar um bocadinho no bolso dos agricultores. Portanto, eles terão essa comparticipação por parte da Câmara de apoio e incentivo à agricultura. Daremos todo o apoio aos agricultores e daremos condições para que haja uma interface entre os agricultores, a produção e a distribuição. Para isso estamos a pensar em colaboração com a Cooperativa Agrícola de Vieira do Minho e criando no espaço do Parque Industrial, digamos que gabinetes que em colaboração possam ajudar os nossos agricultores a promoverem as vendas. O grande problema da nossa agricultura são as vendas dos nossos produtos. Temos que trazer os agricultores a vender nas nossas feiras, temos projetos para as feiras a nível local, temos projetos para colocar uma feira mensal na Vila de Roças, outra na freguesia no centro de Ruivães, para os agricultores colocarem e exporem os produtos locais. Queremos ter espaço no centro da praça da Câmara Municipal para os agricultores locais, o artesanato local, promoverem a venda desses produtos. Queremos e temos opções para a feira e os feirantes e para desenvolver e animar também as feiras tradicionais do gado e, portanto, essas também são uma forma indireta de ajudar os agricultores na sua produção. A ideia das feiras dos produtos locais. Certamente que sim, iremos desenvolvê-la em colaboração com a Cooperativa Agrícola, com outros produtores, serão todos ouvidos e as melhores opções serão tomadas também a esse nível. A floresta é outra das suas propostas e falamos já aqui e as pessoas que observam a Serra da Cabreira falam e preocupam-se com a necessidade de um plano de ordenamento para a Cabreira. Bom, a floresta, como nós sabemos, faz parte desta sua preocupação com a temos um grande território, como sabe, a administração da floresta está ou a cargo das juntas de freguesia ou dos conselhos diretivos. É necessário reunir com esses elementos dessas instituições, quer seja a junta de freguesia, quer seja os conselhos diretivos de baldios, fazer reuniões com eles, ver da sua disponibilidade de fazer protocolos com a Câmara da cedência dos terrenos, em que a Câmara dará uma taxa pelo aluguer desses espaços por um período a combinar. A Câmara poderá ceder isso a jovens e não só, pessoas do Concelho de Vieira do Minho que queiram investir na reflorestação e florestação desses espaços e que depois por um determinado período de tempo e depois serão outra vez devolvidos quer às juntas de freguesia ou aos concelhos de baldios. Isso será uma forma de facto de promover a florestação desses espaços que infelizmente estão, como nós sabemos, a maior parte deles quase totalmente abandonados. E relativamente àquilo que é o Serviço Público de Florestas? O Serviço Público das Florestas passa e desde logo pela manutenção dos caminhos que infelizmente neste momento estão intransitáveis. Nós sabemos, eu já dei uma volta pela Serra da Cabreira, os acessos à Serra da Cabreira estão como nunca. As pessoas que nos estão a ouvir, os agricultores, os visitantes da Serra, mesmo aqueles que vão de jipes, que vão de bicicletas, que vão a pé ou de carro, que é impossível, esses sabem, os caminhos estão intransitáveis. Nunca os caminhos estiveram como estão hoje. Portanto, passa desde logo, as acessibilidades à floresta são muito importantes, quer para a preservação, quer para evitar os incêndios, quer para o combate aos incêndios, quer para os caçadores. Portanto, é necessário voltar a colocar os caminhos da Serra nas devidas condições que hoje não estão. Portanto, isso também será, de facto, uma das nossas prioridades. O ordenamento passa, então, primeiro por prévias consultas e prévio estudo. Com certeza, Zé Luís, sabe que não vamos ingerir na gestão desses espaços. Nós vamos propor ser colaboradores, propor dar-lhes algum rendimento àquele espaço,
para eles também poderem ter algum rendimento, algum proveito destes espaços que existem neste momento. Agora, não podemos obrigar ninguém, certamente, a fazer parcerias com a Câmara, como é óbvio, mas seria de todo o interesse para, digamos, esses concelhos de baldios ou para as juntas de freguesia terem uma rendazinha em que a Câmara seria a entidade, digamos, que ficaria responsável por dar esse contributo e depois a Câmara teria esse banco de terras disponíveis para aquelas pessoas que de facto quisessem investir na floresta. Depois, também, e há bocadinho falamos, mais adiante, seria muito bom termos também alguma indústria no aproveitamento energético desses produtos resultantes precisamente da florestação e do desenvolvimento dessa área e dessa atividade. E é lógico pensar, o realista pensar nisso, tendo em conta as necessidades de material que é necessário para rentabilizar. Zé Luís, nós somos ambiciosos por natureza e somos pessoas de trabalho e vamos meter mãos ao trabalho com as pessoas que são diretamente envolvidas nessa área. O, digamos, terceiro pilar das propostas que venho apresentando, que é o turismo. O Conselho quer ter a marca e tem de capital do turismo em espaço rural. Essa situação, ou melhor, esse título é merecido? Certamente, o turismo será, sem dúvida, também uma das nossas prioridades e será também um fator de desenvolvimento do Conselho de criação de emprego. Como tal, nós, e desde logo, temos que criar um plano estratégico de turismo para o Conselho, que não existe atualmente. Temos que dar uma nova imagem, que era ao posto de turismo, aqui em Vira do Minho, e, por que não, na altura do verão, ter também uma delegação de um posto de turismo ali na zona das Cerdeirinhas, que é uma zona de muita passagem no verão para o Jerez, para outras zonas, para a Albufeira da Caniçada, ter também ali uma zona, um posto sozinho de turismo no período do verão. Pretendemos também candidatar as praias fluviais do Concelho a bandeira azul, publicitar devidamente os percursos pedestres, lançados dobráveis com o roteiro municipal devidamente atualizado, que não existe atualmente, e dinamizar, digamos, junto com os nossos investidores locais do turismo rural, para lhe dar melhores condições, melhor divulgação dos produtos que neste momento existem. Não podemos nunca esquecer a questão de o turismo de qualidade. Já temos algum, e foi no nosso executivo, no tempo do Padre Albino Carneiro, aquele hotel chamado Aqua Falls. Nós queremos trazer um hotel ali para a zona do Hermal, queremos trazer ali mais turismo para a zona do Hermal. Temos contactos com investidores nessa área e posso dizer-lhes que estão muito interessados. Isso não obrigará, melhor dizendo, a alterações no plano diretor municipal ou no plano de ordenamento do Hermal? Como sabe, o plano de ordenamento do Hermal foi adaptado. Entrou atualmente em vigor há cerca de 6 meses, não é isso? Se não me engano, 4 meses. E tinha em conta... Não foram cauteladas algumas situações que deveriam ter sido acauteladas. E olha, eu dou-lhe um exemplo, por exemplo, aquela pista de motocross que nós tínhamos ali em Guilherme, atualmente, e face ao plano de ordenamento, não pode funcionar, e é muito mau. É muito mau porque de vez em quando desenvolviam-se lá boas atividades e também era uma forma de atração turística e neste momento não pode funcionar. Felizmente que esse plano pode ser, a partir do segundo ano, se não me engano, pode ser alterado. E, portanto, nós tudo faremos para o alterar esse plano de ordenamento do Hermal, dando melhores condições para o turismo, dando-nos a possibilidade, eventualmente, de criar ali uma pista de canoagem ali na zona do Hermal e outras ações que entendemos serem demasiado importantes aqui para o Concelho. É a única albufeira que é totalmente nossa, a do Hermal, as outras são partilhadas com outros concelhos, como sabem, e essa sim nós queremos disponibilizá-la e modernizá-la e investir nas zonas envolventes para, de facto, fomentar o turismo e o emprego nesta região. E quanto àquilo que será a ação junto dos agentes turísticos, espera-se sempre do município que seja um dinamizador? Com certeza, é isso que se pretende, é isso que tudo faremos. Vamos desenvolver e apostar na promoção do turismo, nas redes sociais, dinamizar, por exemplo, o mercado semanal de lavradores e artesãos, como já falei há bocadinho, desenvolver esforços junto do Ministério da Agricultura, para desenvolver esforços também nas casas florestais, etc, etc. Portanto, estamos a pensar eventualmente também na possibilidade de criar uma pousada da juventude ali na zona do Parque Florestal.
Como sabe, o Parque Florestal é nosso, mas é nosso mesmo, porque o Parque Florestal foi cedido pela Câmara de Vieira do Minho, o espaço para as florestas, enquanto funcionasse o espaço florestal. Neste momento não funciona e nós vamos exigi-lo que ele seja devolvido à Câmara na sua totalidade. Não é emprestado, não é fazer protocolos para que a Câmara o possa fazer a sua manutenção. Nós vamos exigir da parte da Administração Central que o parque regresse às mãos da Câmara Municipal, digamos, aos vieirenses. E considera essa luta, digamos, passível de vitória? Perfeitamente. Em termos jurídicos? Perfeitamente, até porque já tenho as atas comigo, de facto, da cedência, e pelo aquilo que é dito lá, será fácil, com certeza, reaver outra vez todo esse espaço. Mas, se me permite, eu gostaria não gostaria de deixar e passar a outra área que nós pretendemos melhorar, que é a área da educação. A área da educação, e como sabe e é sabido, e já mas não é uma aposta pelo que diz. É uma aposta também nossa, porque também passa pela Câmara. Mas não apoia nas suas prioridades, nas suas três prioridades. Também são todas prioridades. Temos aqui várias prioridades, como consta no nosso programa. Depois também temos, por exemplo, a cultura, desporto e lazer. Também lá, se tivermos tempo, também lá iremos. Mas a educação só queria, de facto, dizer... ser sintético. Muito obrigado. De facto, só queria dizer que na parte da educação e na questão da oferta dos livros escolares, a nossa proposta é bem diferente. É uma proposta mais correta, aliás, como aconselham as normas europeias, é que haja uma bolsa de livros. Bolsa de livros criada pela Câmara, às custas da Câmara, e que permita, de facto, adquirir os livros, comprá-los à Câmara e cedê-los com a condição de serem devolvidos à Câmara. E essa aquisição, como sabe, os livros normalmente é de 6 em 6 anos que eles são alterados, portanto a Câmara, comprando os livros, só passados 6 anos terá que comprar outros. A Câmara pode comprá-los e vamos fazê-los até ao 12º ano. Ninguém, uma vez que agora o ensino obrigatório passou até ao 12º ano, mas mesmo ninguém terá que pagar os livros. Os livros serão adquiridos pela Câmara, cedidos e depois voltados a ser devolvidos à Câmara. Deixe-me ser irónico. Cobra proposta, digamos assim. Cobra proposta que está... A custos mais reduzidos. Desta forma, a Câmara acaba por gastar menos e proporcionar um serviço melhor e a mais tempo, quer aos alunos, quer aos pais dos alunos. O meu adversário diz que oferece livros até o 9º ano. Oferece livros e os livros não são cedidos. Nós não. Emprestamos livros e os livros serão reembolsados pela Câmara. Desta forma, pagaremos menos, a Câmara terá menos custos e prestamos um melhor serviço. Prestamos um serviço por mais tempo. Portanto, é esse o nosso objetivo, aliás, nessa área como noutras. Prestar um melhor serviço, porque o dinheiro é de todos os vieirenses e, como tal, deve ser bem gerido. E é nessa forma, na educação como noutras, que nós queremos muito bem gerir o que é de todos. É o dinheiro de Vieira do Minho que está em causa e, como tal, nós temos a obrigação de o gerir muito bem. E não é da forma como está a ser feito atualmente e que as pessoas, felizmente, já vão sentindo. Mas, de qualquer modo, tem consciência das dificuldades orçamentais do município, assim como temos nós, toda a gente tem, os vieirenses também têm, do descalabro financeiro destes últimos 4 anos. A dívida aumentou de uma forma astronómica. Toda a gente o sabe, fruto da má gestão. É possível, mas há como se diz, dívida boa e dívida má. Há uma dívida que, se não for feita, há obras que não se realizam. Não há dívida boa, Zé Luís. Não há dívida boa. Esta dívida que foi contraída por este Executivo foi toda uma dívida má. Porque, e contrariamente ao que é dito, o grande investimento que houve no Concelho de Vieira do Minho, nos centros escolares, como sabe, 85% dessa verba é do Estado. Foi de fundos comunitários, portanto 85% dessa verba não é da Câmara, portanto só 15%, e portanto não é assim tanto investimento da Câmara nos equipamentos dos centros escolares, também como é sabido, e fruto da mudança dos centros escolares, quer do de Vieira do Minho, quer do Roça, deslocado e transformado em a recuperação de 2 escolas, foi uma má opção política e também económica e financeira. Fruto disso, foi muito dinheiro dos vieirenses que foi desviado. E, portanto, isso é uma dívida má, assim como é muito mau a dívida contraída junto às águas do Noroeste, porque são cerca de 1.700.000. Já bem de trás também. Mas muito pouco de trás. Foi a maioria contraída neste Executivo, e eles bem o sabem, e nós também bem sabemos, e o povo de Vieira do Minho também o sabe. É algo com que terá também que trocar argumentos com os outros. Certamente tenho todo o gosto, e podemos entrar mais ao pormenor nessa altura, com o meu adversário, certamente que o farei.
Por hoje concluímos. Agradeço mais uma vez a sua presença e hoje ouvimos a última das conversas, ou tivemos hoje a última das conversas com os candidatos cabeças de lista para a Câmara Municipal, para as eleições de 29 de setembro. Hoje falamos com António Cardoso Barbosa, o candidato da coligação por Vieira, PSD, CDS-PP. Assim que nos ouviu, onde quer que tenha estado, continuo com um bom fim de semana. 2 ou 8 dias vamos voltar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui. Falar daqui. A região em foco. Especial Falar daqui. Eleições autárquicas 2013. Não perca os debates com os candidatos às próximas eleições autárquicas. Para ouvir aqui. Alto Ave FM. Vieira do Minho.